Quero convidar você a abrir sua Bíblia nesse texto aí, ó, 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 16. E nós vamos ler essa história. Porque assim, por mais que a história seja conhecida, a história do Naamã escapa sempre alguns detalhes da história. E são 16 versos que eu queria pedir que você acompanhe aí na sua Bíblia, atentamente, observando algumas expressões e vendo como quem escreveu o livro conta essa história, que é uma história por demais interessante, tem muito a nos ensinar aqui nesta noite. 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 16, o texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada, você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, me invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como de criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Amém? É uma grande história, uma bela história. Não sei se você conhece os detalhes, né, acerca do contexto que está acontecendo aí. Mas o Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele era o comandante. Síria está ao norte de Israel, né? Está porque está até hoje lá, né? Ao norte de Israel. O rei da Síria é para ser nessa época o Ben-Hadad III, na verdade. Que no capítulo 8, versículo 7, ele vai ser visitado por Eliseu, porque ele também tem uma doença.
E o rei de Israel devia ser o Jorão, que é o filho de Acabe. Capítulo 3, versículo 1, fala sobre isso. A Síria, ela mantinha relações com Israel. Às vezes, essas relações eram amigáveis, às vezes era conflituosa, né? Uma relação mais hostil. Relações políticas, comerciais. E essas relações, elas variavam muito, a depender do tempo, do momento da história. Num desses conflitos entre os dois países, diz que uma jovem de Israel, ela foi levada como escrava, cativa. E ela ficou na casa do comandante, do Naamã. E essa jovem, que além de ser jovem, era uma menina, uma mulher, que era israelita, e estava na condição de escrava, ela faz um papel missionário nessa narrativa. Ela vê o seu opressor doente, e ela se preocupa em prover uma solução para aquela situação. É bom a gente lembrar que no contexto de Israel, da nação dela, de onde ela veio, o leproso era tido como alguém marginalizado, não era aceito pela sociedade, ficava fora, morava fora da cidade, não podia nem entrar na cidade. Só que agora ela está num outro país, numa condição de escrava. E ela acaba tendo compaixão desse senhor. E ela comenta então com a mulher dele, se ele fosse lá para Samaria, para o país de onde eu vim, e ela conhecesse o homem de Deus que tem lá, ele seria curado. Ele se livraria dessa lepra. Essa história, ela põe em evidência a surpreendente graça de Deus. Nós temos a mania de dividir a Bíblia assim, Antigo Testamento e Novo Testamento. E a gente tem a mania de pensar assim, o Antigo Testamento é o tempo da lei. E o Novo Testamento é o tempo da graça. Mas isso não é totalmente correto. Porque dá a impressão que no Antigo Testamento não tem graça. A graça de Deus não se manifesta no Antigo Testamento. Mas não é verdade. Esse texto, ele está evidenciando a surpreendente graça de Deus. Veja, o Naamã, ele é sírio. Ele não fazia parte do povo de Deus. Mas Deus vai alcançá-lo com a sua graça. Vai contemplá-lo com uma cura. E se for pensar, se não fosse a graça de Deus, esse homem não merece isso. Até porque ele está com alguém, né, com uma menina que é do povo de Deus, cativa lá, mantém ela escrava lá. Ele estava sofrendo com lepra. Lepra era um câncer naquelas culturas antigas, que arrancava da pessoa a possibilidade de cura. Não havia expectativa, esperança de uma pessoa ser curada de uma lepra naquela época. E privava a pessoa da convivência com a sociedade. Terrorizava, isolava quem com lepra estivesse. Mas a graça surpreendente de Deus usou uma menina escrava para levar esperança para esse comandante. O Naamã, diz o texto que ele reuniu altos valores. E ele vai ao palácio em Israel para conquistar a cura dele. Mas a surpreendente graça de Deus se revela na casa do profeta humilde, não no palácio. Que após ter curado o general, esse profeta não aceita um centavo das mãos dele. Que não cobra nada, porque ele representa Deus. E ele está dizendo assim, Deus age com graça surpreendente. Não há nada que me pagar. A cura não estava no palácio do rei. A cura estava na casa do profeta. E o profeta não cobra nada. Você percebe? O texto está dizendo da graça. Está falando da graça de Deus. Toda a história contada transpira a graça de Deus. Graça que nos surpreende. É o favor imerecido de Deus. É a benevolência de Deus. Como Deus é benevolente com pessoas que não merecem. Mas o texto demonstra isso, como Deus está contemplando com a sua graça
Um homem que está com uma doença grave, que acha que pode pagar por aquilo, e pelo profeta ele está dizendo, você não precisa pagar nada, isso é de graça, eu não vou cobrar nada de você. O versículo 15, ele revela o propósito do texto inteiro, da história toda, da narrativa inteira. Porque o Naamã, ele faz uma confissão de fé. Ele diz, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Essa é a proposta do texto. Perceba que o rei de Israel diz assim, eu sou Deus, por um acaso, dá cura para você? Não, o rei não é Deus. Mas existe um Deus em Israel que só tem Israel. E essa é a proposta de toda a narrativa. Demonstrar que ao final precisaria se perceber e aceitar que existe Deus somente em Israel. Não há Deus em outra terra, não há Deus em outro lugar. Naamã entendeu que Deus agiria de forma tão graciosa. E em nenhum outro lugar ele encontraria um Deus assim. Um Deus que olha para um general que não é do seu povo, né? Um general sírio, que usa uma menina escrava e usa um profeta que não quis nada das suas mãos. É a surpreendente graça de Deus agindo no texto inteiro aqui para beneficiar esse comandante que é sírio. Mas o texto também mostra que ele teve que lutar com algumas coisas, porque essa que é a questão. Existe uma batalha entre a graça de Deus, o que Deus está querendo oferecer para nós, e a maneira como nós recebemos, recepcionamos, acatamos essa graça. Uma das coisas mais difíceis para todo cristão de verdade é aprender a viver pela graça. Porque nós tendemos a andar com alguma coisa nas mãos, dizendo para Deus, Deus, olha, está aqui, eu estou fazendo isso. E nós somos contaminados por uma ideia de meritocracia. A gente acha assim que Deus vai me dar porque eu mereço. E nós muitas vezes deixamos de usufruir dessa graça surpreendente de Deus. Quando você percebe, realmente eu não mereço, eu sou como um comandante do exército sírio. Eu sou alguém que estou sendo beneficiado, ajudado por alguém mais frágil que eu. A escrava está ajudando o Senhor. E eu estou achando que tem coisa minha, que tem valor para alcançar a minha cura. E Deus está dizendo assim, fica com as suas coisas, eu não quero nada seu, mas eu quero simplesmente te abençoar com a graça surpreendente. É uma luta para nós. Porque nós queremos participar. Não é fácil entender a graça de Deus. E nesse texto nós percebemos que o Naamã, ele trava uma luta, ele está lutando com Deus ali. Porque ele luta com algumas coisas que estão nele, para poder então acolher a graça de Deus, se render à graça de Deus. E são coisas que eu e você também lutamos, eu tenho certeza. Primeira coisa com que Naamã teve que lutar é com as suas expectativas. Ele teve que lutar. Naamã entendeu que Deus não estava obrigado a atender suas expectativas pessoais, porque ele tinha expectativa pessoal ali. Veja o que aconteceu nos versos 9 e 10, ao registro de como Naamã chegou a Eliseu e como ele foi recebido por Eliseu. E é bom a gente lembrar que quando Naamã chega na casa do Eliseu, ele vem do palácio. E no palácio ele foi recebido pelo rei. O rei abriu espaço na sua agenda. O rei abriu a sala ali do trono para que o Naamã entrasse lá e apresentasse a carta. Porque ele tinha uma carta diplomática que vinha lá do rei da Síria. Mas diz que quando ele chega, e aí o texto fala assim, então Naamã foi com seus cavalos e carros, e diz que ele parou à porta da casa de Eliseu. Aí diz assim, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer,
Você entende o que está acontecendo? Ele acabou de vir do palácio, ele foi recebido no palácio, o rei o recebeu, o rei abriu a sala do trono para ele, o rei o ouviu, o rei diante dele ficou indignado. Aí diz assim, agora você tem que ir lá na casa do profeta, é lá que vai resolver esse negócio. O profeta sequer abriu a porta para ele. E quem sai lá fora é um mensageiro. E o mensageiro diz assim, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Cadê o profeta? Ele não viu a cara do Eliseu. E veja como que Naamã reagiu a isso. Versículo 11 diz assim, mas Naamã ficou indignado. Eu ficaria, você ficaria. E ele saiu dizendo, eu estava certo. E olha as expectativas dele. Que ele, o profeta, sairia para me receber. Porque ele não saiu. Ele sairia para me receber. Ele invocaria, não de qualquer maneira, mas de pé, o nome do Senhor. E a expectativa dele era, ele moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. A minha expectativa, ele diz, era essa. Já que eu fui no palácio, o rei me recebeu, o rei ficou indignado, o rei percebe sua limitação, sabe que não é ele que traz cura. Ele recebe um recado dizendo assim, é para ir lá para a casa do Eliseu. E eu vim para a casa do Eliseu, a minha expectativa era, ele vai sair para me receber, ele vai ficar de pé diante de mim, talvez a expectativa dele fosse, ele vai pedir para eu me ajoelhar, ele vai impor as mãos sobre mim, e ele vai declarar cura sobre a minha vida. Ele criou uma série de expectativas. Quando ele chega lá, Eliseu manda um auxiliar dele, fala, vai lá e fala para ele lá no Rio Jordão se lavar 7 vezes. Como que você se sentiria? Como que eu me sentiria? O sujeito é um general, ele é comandante do exército da Síria. Ele vem com uma carta diplomática na mão. E ele está ali com expectativa de que alguma coisa vai acontecer do jeito que eu acho que tem que acontecer. Por ser alguém importante e respeitado, Naamã esperava um ritual público, talvez portentoso, uma coisa chamar a atenção. Por ele ser grande, porque o texto fala que ele era um grande guerreiro. Ele esperava algo grandioso. E o que Deus fez por meio de Eliseu? Deus o conduziu a uma experiência individual, simples. Nada portentoso, nada assim, gigante, uma coisa simples. Sai um sujeito lá fora, a gente podia pensar no dia de hoje com chinela havaiana, ele é auxiliar do Eliseu, não tem cara de profeta. Não, ele falou que é para você ir lá no Rio Jordão e você se banha 7 vezes lá. O cara ficou nervoso. Não esperava isso não. Que quando você espera, por exemplo, se você for no médico, o que você espera? Vai ser um sujeito de jaleco branco, bem vestido, aquele médico com aquela cara de experiente. O médico vai pegar aquele negócio lá e vai botar no seu coração, vai ouvir, vai dizer para você, tosse, respira fundo, põe a mão em você, não é? A expectativa que a gente faz quando a gente vai no médico, né? E ele vai pegar e vai escrever lá algumas coisas, vai prescrever algumas coisas. Ele vai dizer, eu estou te encaminhando para isso, para isso, para isso, para isso. Agora imagine você bater lá no consultório médico, o médico mandou a secretária ir lá, ele falou para você, vai lá no Quilombo, no Rio Quilombo, e umas 7 vezes você dá uma nadada ali. E aí você vai sair curado. Você está falando assim, o Rio Quilombo é... O Naamã descreve o Rio Jordão como um rio barrento, nojento. Ele falou, esse rio é nojento. No meu país tem coisa melhor que isso. Mas a expectativa dele era essa. Mas sabe o que eu quero que você entenda essa noite, olhando para essa história? Que Deus ele não age como nós imaginamos. Não age. Toda vez que você se vê diante de um problema, uma dificuldade, uma situação, de uma circunstância, você cria uma expectativa. E você põe na tua cabeça que Deus vai agir daquele jeito.
Só que Deus, Ele não se sente obrigado a atender às nossas expectativas. Deus age como quer, quando quer, se quiser, porque Ele é Deus. E com cada pessoa Ele age de um jeito. Então às vezes a gente vem para a igreja, por exemplo, achando assim, não, eu vou para a igreja e eu tenho uma expectativa, porque assim, se eu estou com um problema, eu preciso ir com uma quantidade X de vezes na igreja, eu preciso dar uma quantidade X de dinheiro na igreja, eu preciso seguir os 10 passos para alcançar a vitória, porque a gente gosta desses protocolos, né? Eu estou enfermo, eu vou fazer uma campanha, eu vou começar a fazer um negócio. E Deus diz assim, não precisa nada disso não. Às vezes Deus tem soluções muito mais simples para nós. E essa é a graça surpreendente de Deus. Mas o problema é que nós lutamos com as nossas expectativas. Porque Deus se torna tão gracioso, tão simples, que você começa a duvidar. Será que é só isso? Porque eu ouço por aí que, nossa, a pessoa teve que fazer um monte de coisa, que ela teve que seguir um monte de protocolos, que demorou. E ela começa a achar que é assim que funciona. Mas quando você tem acesso à surpreendente graça de Deus, é uma coisa simples. Simples. E Deus não vai atender às suas expectativas. O que Deus quer fazer na sua vida não é como você imagina. Porque Deus não está preso a isso. As suas expectativas são muito mais egoístas, né? Pautadas talvez por ostentação. O Naamã talvez pensou que ia ter uma cerimônia que vai reunir toda a Samaria na praça pública. E ele vai então ser curado. E os canais de TV vão estar filmando e vão estar transmitindo ao vivo, todas as redes sociais. E aí então todo mundo vai ver o que está acontecendo. E o Eliseu, ele manda o auxiliar dele lá, fala assim, vai lá no Rio Jordão e 7 vezes você mergulha lá, você vai sair curado. Graça que surpreende. Muitas vezes a gente está com muita expectativa e Deus só está querendo que a gente admita que Ele quer nos levar por outro caminho. Porque a estrada da graça, ela nos surpreende. Às vezes você está pensando que você vai fazer um monte de coisa, vai gastar um monte de coisa, tem que botar um monte de coisa, tem que ir para um monte de lugar. E Deus diz assim, olha, fica tranquilo, porque a graça de Deus, ela surpreende. O sujeito veio lá com carruagem, com ouro, com prata, com tanta coisa, ele tinha tanta expectativa. E Deus diz assim, olha, isso aí é coisa tua, da tua cabeça, você botou isso na tua cabeça, não precisa nada disso, não. Deus vai por um caminho muito mais simples. Essa é a estrada da graça que nos surpreende. Com que Naamã teve que lutar também? Ele teve que lutar com o seu entendimento. Porque Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas, ainda que a gente não entenda. Versículo 12, Naamã continua sua reclamação. Ele diz assim, não são os rios Abana e o Farfar, lá em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Ele ficou indignado, porque ali as coisas não faziam muito sentido na cabeça dele. Era um desafio ao entendimento, à lógica, ao raciocínio dele. Ele viajou quilômetros para se banhar, segundo a orientação de Eliseu, nas águas barrentas do Rio Jordão. Ele está pensando assim, isso não tem lógica isso. Porque lá onde eu moro, perto da minha casa, tem 2 rios, mas precisa ver a água. É água cristalina. E não entra na minha cabeça que eu vou entrar num rio sujo e vou sair limpo. Não faz sentido. É uma briga com o entendimento dele, com o raciocínio dele. Mas a surpreendente graça nem sempre age como nós entendemos que deve agir. E esse é o nosso problema. Porque a gente quer que tudo faça sentido na nossa cabeça. E muitas vezes não vai fazer sentido na nossa cabeça. Porque Deus sabia o que era melhor para ele e Deus sabe o que é melhor para nós.
Na Síria pode haver rios melhores que todas as águas de Israel. Mas na Síria não tem Deus como tem Israel. E na Síria não tem homens de fé como instrumentos de Deus, como Eliseu que tem Israel. Então não adianta ficar raciocinando dessa forma, comparando a cor da água e achando assim que a água limpa que vai me limpar, suja vai me sujar. Logicamente é assim, racionalmente é assim, no entendimento humano é assim. Mas na perspectiva de Deus não tem nada a ver isso. Porque não é a água do Jordão que vai limpar o Naamã. É o poder de Deus pela obediência dele que vai limpar o Naamã. Por isso que às vezes as coisas que Deus vai pedir de nós não vão fazer sentido na cabeça da gente. Não vão fazer sentido. A conta não fecha, os cálculos não batem. Só que é assim, né? Às vezes Deus ele vai curar você não pelo médico famoso e caro. Às vezes ele cura você pelo médico que todo mundo fala mal do homem lá, coitado, né? Que muita gente passou por ele e falou, cuidado com esse médico. E é pelo SUS, e é uma coisa enrolada. Mas Deus vai lá e faz, ué. Porque Deus quer, não é? Porque não é um médico em si, não é a conta em si, não é o lugar em si, é o que Deus vai fazer por meio daquele instrumento. Não era a água do Jordão, era o Deus que estava nas terras do Jordão que ia fazer diferença. Ele trouxe muitos presentes para pagar a cura. Versículo 5 diz que Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, que era um costume da época, né? Você leva roupas finas para presentear quem vai me beneficiar lá. Só para que a gente entenda, só em prata, Naamã tinha levado 5 vezes mais do que o Onri, porque Onri, ele foi um rei de Israel, que ele que edificou Samaria. E lá em 1 Reis 16, 24, vai dizer que o Onri, ele compra um monte de Samaria, e edifica Samaria, esse terreno, essa área que ele comprou por 70 quilos de prata. Só em prata, o Naamã levou 5 vezes mais do que o dinheiro que foi pago para pagar toda a área de Samaria. Você está entendendo? Ele não economizou. O rei da Síria não economizou. Ele foi para pagar qualquer preço. Porque o entendimento dele era esse. Eu vou numa viagem, eu tenho que voltar com o problema resolvido. Então é melhor levar mais, para não errar. Então ele está com muito dinheiro, ele tem muito recurso. Só que a surpreendente graça de Deus está dizendo assim, olha, graça de Deus não se compra. Graça de Deus se conquista, e se conquista pela fé. Não há dinheiro no mundo que compre a graça de Deus. Então você pode vir com ouro, com prata, com muda de roupa. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Só que isso no entendimento não entra. No nosso não entra. Porque às vezes você tem uma doença, por exemplo, que você pensa assim, eu não ganho dinheiro, eu sou pobre, eu não tenho plano de saúde. Você pensa assim, uma pessoa que tem dinheiro, que tem plano de saúde, essa pessoa, ela consegue os melhores médicos, melhores tratamentos e tudo mais. Você põe isso na sua cabeça. Porque isso é mais fácil de se entender. Mas conquiste pela fé a surpreendente graça de Deus. Deus não está nem aí para os planos de saúde, Deus não está nem aí para o quanto custa um médico.
Deus não está preocupado se a empresa que você trabalha está te mandando embora. Não se preocupa com isso. Mas entende assim que tem uma graça de Deus que surpreende você. E essa graça não tem preço. Ela é conquistada pela fé somente. Deus pode sustentar você, manter você, salvar seu casamento, fazer uma série de coisas na sua vida. Que não depende de recursos humanos, da cara que a mulher está fazendo, do que o meu marido escreveu para mim no WhatsApp, das decisões que já tomou, no papel que já foi assinado lá no cartório. Isso não tem nada a ver para Deus. Porque Deus, Ele vai agir com uma graça que surpreende. Porque as soluções que cabem na nossa cabeça nem sempre são as melhores. As soluções de Deus extrapolam o entendimento humano. Não cabe na mente da gente. Você fica sem entender nada. Deus passa, dá um rodopio na gente, e você fica olhando e fala, o que Deus fez? Eu não entendi nada. Porque de repente a dívida sumiu, de repente a doença se foi, mas tinha um exame que falava que tinha, agora já não tem mais. O que aconteceu? Deu uma rodopiada assim, né? A empresa que eu trabalhava, de repente, já estou em outro lugar, eu já estou, melhor do que lá, mas eu vim para cá para ganhar menos que lá, mas agora estou ganhando mais que lá. Você não entende nada. Porque isso não entra na nossa cabeça. Porque as soluções de Deus são soluções da graça de Deus. E o Naamã não estava entendendo nada. Porque ele pensa assim, eu estou aqui cheio da grana. Eu posso pagar esse negócio. E agora, a solução é boba demais, né? Eu preciso ir no Rio Jordão, preciso me banhar lá 7 vezes. Entenda isso. Deus é soberano. E a soberania de Deus desafia a lógica humana. Para Naamã, aquilo não cabia na sua mente. Não se limpa com água suja. Mas a surpreendente graça de Deus dizia, não é seu dinheiro, não são as suas condições, não são os teus rios que vão purificar você. O que purifica você é a submissão à soberania divina. É quando Deus resolve agir na sua vida. E você se apropria disso pela fé. Custa nada, não paga nada. O custo é você realmente submeter a Deus, se curvar diante dele, se render diante dele, dizer, Deus, o Senhor sabe, eu não sei de nada. Mas isso não vai caber na sua mente, não cabe. Porque essa é a graça surpreendente de Deus. Não encaixa na lógica humana, no raciocínio humano. Em terceiro e último lugar, uma outra luta que Naamã teve que ter, foi uma luta com o seu ego. Deus sabia o que estava ordenando. E Deus esperava obediência à sua vontade. Mas por vezes as ordens de Deus, elas desafiam o ego da pessoa. O orgulho da pessoa. O versículo 12 termina dizendo que Naamã foi embora dali furioso. A gente podia dizer assim, ele foi embora com seu ego ferido. Né? Com o ego ferido. Não atendeu minha expectativa, não fez nada racional para mim. Ele sai com seu ego ferido. Aí o versículo 13 registra a ponderação dos seus subordinados. Eles dizem assim, os servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Eu imagino assim, o Naamã é o sujeito que dá ordem. Esses homens que vieram com ele, são homens que vieram debaixo de suas ordens. Mas ele está tão fechado, ele está tão assim, lutando contra a graça de Deus, que agora esses subordinados têm que aconselhar ele. Põe a cabeça no lugar, eles estão dizendo. Nós viemos lá da Síria. Você veio com dinheiro, com um monte de coisa. Se ele tivesse pedido uma coisa complicada para você, tivesse que cavar um buraco, um túnel, para sair do outro lado,
e feito uma série de sacrifícios. Você não ia fazer, tudo mais difícil. Agora ele está falando assim, ó, vai lá no Rio Jordão, se banha lá 7 vezes. Por que você não faz isso? O Deus que orientou através de Eliseu estava quebrando o orgulho de Naamã. Os subordinados dele se transformaram em seus conselheiros agora. E ele está tentando lidar com o seu próprio ego. Eles estão dizendo, custa fazer. Vamos fazer. Se não der certo, pelo menos a gente tentou, mas vamos fazer. O que Deus estava pedindo não era coisa difícil. Deus estava pedindo exercício de fé. Fé é algo que esvazia o ser humano, desafia o seu ego. Porque fé é rendição. É você acreditar que Deus vai fazer, que não sou eu que estou fazendo. Isso mexe com o nosso orgulho. Agora, imagina a cena. O Naamã, comandante. E agora ele vai ter que, então, pelo conselho dos seus subordinados, falar, vamos lá, a gente leva o senhor lá. Aí fica esses subordinados todos lá fora, às margens do rio. E o Naamã entra no rio. Aí vai lá e tchum, uma vez. Aí os subordinados dizem assim, ó. Mais uma vez. Aí vai lá, tchum, mais uma vez. E aí? Gente, que humilhação. Só na 7ª vez. Não foi assim, na 6ª vez, ó, começou a ficar bom, hein? Eu acho que está funcionando. Não, nada. Ele teve que seguir à risca o que o Eliseu falou. Porque o que Deus estava fazendo é, comandante Naamã, abaixa o seu nariz, né? Se inclina aí. Quebra esse orgulho, trabalha com esse ego. Só depois da 7ª vez, o texto diz que ele desce ao Jordão, ele mergulha 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Aí diz que ele foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Depois de 7 vezes. Depois. O homem veio da Síria, com comitiva, com presentes, com ofício diplomático nas mãos, e ele tem que se molhar no Rio Jordão. Nada mudou da orientação que o Eliseu tinha dado para ele. Só vai e faz. É Deus trabalhando o ego dele, e ele lutando contra isso. Entenda uma coisa, a surpreendente graça de Deus não age como nós queremos. O Naamã não queria isso. Ele não queria mesmo. Ele tentou de todas as formas dizer assim, não, isso aqui é exagerado, isso aqui, esse pessoal está viajando, eu não vou fazer isso. E o subordinado dele diz assim, senhor, vamos fazer isso? Já que nós estamos aqui, vamos fazer isso. E ele tem que fazer aquilo, tem que fazer. Porque Deus, ele não age como a gente quer. Deus quer que a gente haja como Ele quer. O problema mais complexo, o mais difícil, o aparentemente impossível de se resolver, aquele que você não sabe mais o que fazer para resolver, Deus tem solução. Se houver fé na graça surpreendente de Deus. Entenda que Deus nos permite passar por algumas situações para trabalhar o nosso ego, para quebrar o nosso orgulho, para fazer a gente mergulhar no Rio Jordão. Deus quer que você vá lá 7 vezes. Só depois da 7ª vez vai dizer assim, agora tá bom, agora ficou. Com a pele como de uma criança. Mas quebrou o orgulho, abaixou a fronte, se rendeu diante de Deus. Naamã teve que lutar com isso. Naamã precisou lutar contra si mesmo. Porque dentro de nós abrigamos essas coisas sempre. Sempre temos expectativas, sempre temos o nosso entendimento, que nos limita, sempre temos o nosso ego, que infla muitas vezes. Da mesma forma como Deus
trabalhou isto em Naamã, Deus quer trabalhar isso em nós também. Olhe para essa história, ore por isso hoje. Peça a Deus, Deus, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Às vezes uma doença, uma situação, um problema que vai surgindo, é Deus não querendo atender nossa expectativa. É Deus não querendo que tudo seja lógico, fácil, tranquilo, entendível, como a gente espera. É Deus querendo trabalhar o nosso ego, nos modificar de dentro para fora. Porque Deus sabe que quando Ele faz assim, a transformação será grande, e a declaração final será aquela que o Naamã fez. Não há outro Deus, senão neste lugar. Nós vamos entender isso. É isso que Deus quer. Deus não quer judiar de você, não é isso? Deus não está querendo te fazer sofrer, porque Deus tem um prazer mórbido de te fazer sofrer. Não é isso. O que Deus está querendo é que você proclame que não há outro Deus senão Ele. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, suas expectativas, seu raciocínio, seu próprio ego, seus recursos, seus presentes, Deus vai dizer assim, eu não quero. Eu quero te surpreender com a minha graça. Porque ao final haverá uma confissão dos seus lábios. Não há outro Deus senão Israel. Senão em Israel. Como Naamã fez a confissão, Deus quer que você faça também. Amém?